Olá, meus amigos! Eu sou Sueli Freitas e hoje eu quero compartilhar com você o capítulo 1 de Mateus, do Evangelho de Mateus, até o versículo 17. Esse capítulo ele fala sobre o nascimento de Jesus e ele começa com a genealogia de Jesus Cristo. A gente olha para esse texto e vê um monte de nomes. Eu lembro que quando a gente era criança, era muito chato ler isso daqui, porque não havia compreensão do significado, da profundidade do que esse texto pode nos ensinar. Quando eu olho para toda essa descrição de nomes, quem gerou quem era filho de quem, eu vejo aqui identidade geracional. E está falando de Jesus Cristo, da identidade dele como homem, da geração dele enquanto homem nessa terra. Ele veio, se fez carne, nasceu como nós, foi gerado por Maria e pelo Espírito Santo. E esse texto então está trazendo toda essa história das gerações de Jesus Cristo. Quem é Jesus a partir desse texto? Ele começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele vai então traçando aqui a sequência de gerações, de nomes, até chegar em José, que é o marido de Maria, de quem Jesus foi gerado. Bom, e quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a plenitude da divindade. Lá em Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. E ele deixou toda a sua glória e se colocou numa condição humana para nascer, para ser gerado de acordo com a nossa dinâmica humana. Ele, sendo Deus, se sujeitou à limitação humana, colocando-se dentro de uma estrutura geracional, como eu e você, como Davi, como Raabe, como Jacó, como todos esses personagens que estão aqui nesse texto. Se fez igual a nós, renunciou à sua condição e veio aqui, se colocando dentro de uma situação humana. Jesus foi 100% humano. Ele viveu aqui como homem e como homem ele venceu. E ele, para que ele viesse nessa condição, ele então renunciou, veio viver dentro de uma limitação. Isso nos fala de humildade, de limites, né, que Jesus se colocou. E isso nos ensina também, isso traz uma lição para nós. Jesus, ele renunciou, ele se limitou, ele sendo o Criador, ele sendo Deus, ele se limitou, se colocou como homem, se limitou na condição humana, de viver nessa condição. E ele fez isso com as roupas de amor, ele se vestiu de amor para poder vir aqui. Sabe, quando eu e você vamos a um evento, a um lugar, geralmente você se preocupa. Que roupa que eu vou? Se é um lugar habitual, que é da sua rotina, tudo bem. Mas se é um convite, né? Você tem um evento para ir, você tem uma festa, você vai pensar, que roupa eu devo ir? Não tem cabimento a gente ir numa festa onde a roupa, se pede uma roupa mais estruturada, uma roupa de gala, e você vai de bermuda, né? Você vai pensar que roupa eu devo ir naquele ambiente, porque a roupa que nós usamos, ela precisa estar de acordo, muitas vezes, com a cultura das pessoas, né? Diz onde é que a gente vai, o que vai estar acontecendo, qual é o evento, quais são as pessoas que vão estar lá. E Jesus, a única maneira dele vir aqui, se colocar nessa condição, era usando a roupa de amor, só o amor, para trazer Jesus dessa maneira e dar a vida dele por nós, pecadores. Então, isso é uma lição para nós também pensarmos qual é a roupa que eu estou usando quando eu me comprometo com
com um trabalho, né? Às vezes numa igreja, às vezes uma ação social que você quer fazer. Qual é a roupa que você veste para falar com seus filhos, né? A gente, para falar com a criança, você tem que falar na linguagem dela, muitas vezes usar de formas lúdicas, porque senão ela não vai entender nada. E a única linguagem que nós, homens, entenderemos é o amor, seria o amor. Por isso Jesus se colocou dessa maneira, e aqui está falando dele como se fosse eu e você, né? O meu pai é o José, que foi filho do Mateus, que foi filho do Bernardo, e assim por diante, sendo ele Deus. Então Jesus se coloca dentro de uma linhagem humana para nos alcançar, com roupas de amor. Isso é muito lindo, isso foge da nossa compreensão, mas que nós possamos receber essa atitude de Jesus, receber esse sacrifício a cada dia, né? A segunda questão a gente olha para a identidade dessas pessoas que estão aqui. O texto começa falando de Abraão, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele vai lá em Abraão, que foi o homem que Deus chamou, falou, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão é conhecido como pai da fé por causa dessa atitude, dessa obediência. Eu acredito, a Bíblia não fala que Abraão relutou, que ele ficou fazendo considerações com Deus, não fala, diz que ele obedeceu, mas eu acredito que dentro dele ele sofreu uma luta interna de largar tudo, largar a família, largar o ambiente que ele vivia, largar todas as coisas. Abraão era um homem de posses, era uma família de posses. A cidade que ele vivia era uma cidade luxuosa na época, cheia de tudo que era mais da época, tudo que era novidade. E Abraão então obedece e ele vai. Por isso ele é chamado pai da fé. E nós somos filhos, pela fé nós somos filhos de Abraão e temos acesso a toda a herança, temos esse direito. Agora Abraão, no momento de insegurança, ele mentiu. Quando ele vai para o Egito com Sara, ele diz que Sara é sua irmã, por causa da insegurança. Então, mostrando a humanidade de Abraão, né? Um homem tão gigante, excepcional essa história de Abraão, mas Abraão mentiu. Jacó era tido como enganador, até que Deus chama Jacó e fala, olha, eu vou mudar seu nome, eu vou fazer de você uma nação. Mas até então Jacó era enganador. Judá, um dos filhos de Jacó, e de quem vem, né, Jesus Cristo, foi um homem injusto. Ele promete o filho mais novo para Tamar, porque o marido de Tamar, que era filho de Judá, morreu. E pela cultura da época, pelo costume da época, o filho mais novo deveria se casar com Tamar. E ele promete isso para Tamar, mas ele não cumpre, ele fica enrolando, ele não cumpre a promessa. Um homem injusto, enganou Tamar. E Tamar era uma mulher cananeia que veio lá de Cão, aquela linhagem amaldiçoada por Noé. Então, e a Tamar está aqui nesse texto. Ela não era do povo de Israel, ela era uma cananeia. Raabe, da mesma maneira, Raabe é aquela mulher que recebe os espias na sua casa, que faz um trato com eles, fala, olha, eu vou proteger vocês, eu vou esconder vocês. E o que ela pede? Qual é o trato que ela fez? Ela pede pela sua família, ela pede pela sua casa, uma prostituta, mas ela tinha ouvido falar do que Deus estava fazendo, o povo de Israel estava tocando terror na terra, era isso que estava acontecendo. Ela ouve isso e ela entendeu. Essa mulher entendeu que a salvação era somente nesse Deus Todo-Poderoso que estava fazendo grandes maravilhas. E ela pede proteção para a sua família. Ela sabia o valor da honra aos pais, porque ela coloca os seus pais ali junto com ela, ela coloca os seus parentes. E depois no capítulo 6 de Josué, diz que ela foi salva e que ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje. E aí nós podemos ver tantas
tantas histórias aqui ainda com esses nomes, né? Ruth também era uma mulher estrangeira. Ruth era moabita, mas ela volta com Noemi e Boaz a redime, casa-se com ela. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi era esse homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi era íntimo, Davi conhecia bem o lugar secreto. Mas Davi, ele num momento também em que ele tirou o seu foco do seu propósito, ele vira um assassino. Aquela história, né, de Batseba, que também está aqui no texto, e ele foi um péssimo pai. Ele realmente, nesse quesito de pai, ele não agiu como deveria. Mas é um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava com essa conexão com o coração de Deus. Ele está aqui, o rei Davi, o grande rei Davi. E nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre esses personagens incríveis. E aí chegamos até Maria. Maria, quando recebe a notícia, né, o anjo vem para ela e fala que ela vai gerar do Espírito. Imagina o que aquela mulher sentiu. Ela era muito jovem e quantas perguntas ela ficou fazendo para si mesma, mas imediatamente ela respondeu: cumpra-se em mim o teu querer. Então, uma mulher também entregue, obediente, compromissada com a obra de Deus, compromissada em gerar de Deus, em gerar as coisas de Deus. E aí eu quero perguntar para você, qual é a sua identidade? Aqui nós temos a identidade de Jesus segundo o humano, a parte humana. Nós temos, se a gente for estudar cada uma dessas pessoas, né, nós vamos ver as características, muito mais do que eu coloquei aqui, muitas coisas nós poderemos encontrar. E você? Qual é a sua identidade? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? De onde você veio? Como é a sua família? Para nós refletirmos, né? Fala da nossa identidade esse texto. Fala da nossa identidade. Pode ser que você tenha uma avó que foi prostituta, um pai mentiroso, um tio ladrão, drogado, gente alcoólatra. Pode ser que você tenha uma mulher na família que foi violentada, abusada, ou pode ser você essa mulher. Qual é a sua identidade? Eu quero dizer para você que você faz parte dessa geração onde está Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe para esse texto, a palavra de Deus traz aqui mulheres que estavam fora, mulheres que não eram, passaram a ser, fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Homens que mentiram, que foram assassinos, que não cumpriram seu dever, estão aqui nesse texto. E você, eu quero dizer para você que você faz parte dessa família, que você a sua identidade é filho, filha de Deus. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você pode ter sido abandonado. Quantas crianças nascem que os pais não querem, não desejam essa criança, e pode ser o seu caso. Você pode se sentir um estrangeiro na sua família, mas você foi feito filho de Deus. Olha o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. O direito de filhos, se você crê, você é filho. Lá em 1 João também tem um texto lindo que João escreve no capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Nós somos filhos de Deus. Ele nos tirou das trevas, nos ressuscitou, nos trouxe para a luz
e nos deu essa identidade de filhos. Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Pedro, quando Jesus pergunta, né, para os discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro de imediato responde, uma revelação cai sobre ele e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus vai orar, ele diz, Pai Nosso, ele ensina que é Pai Nosso, é meu Pai e é o Pai de vocês também, porque a obra de Jesus Cristo, ela nos ressuscita, nos tira das trevas, como diz Efésios, e nos coloca junto com Jesus nas regiões celestiais. Aqui em Efésios, deixa eu ler mais um texto, Efésios 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos. Então você que se sente estrangeiro, você foi adotado, é adoção, nós somos filhos, assim como Jesus é filho de Deus, do Deus Criador, esse Deus Criador todo-poderoso, que se assenta num alto e sublime trono, esse Deus é o seu Pai, ele é o meu Pai, isso é motivo de nós nos alegrarmos, porque essa é a nossa identidade, esse Deus que ele é o próprio amor. Como eu falei, que Jesus veio com vestes de amor, ele é justiça, ele é paz, é esperança, provedor, fiel, ele é a própria sabedoria. Nós somos filhos desse Pai. Refúgio, fortaleza, esse Pai que nos protege, que nos livra do mal, que nos dá o sustento, que nos dá a provisão, que nos reanima, que nos dá vida a cada dia, vida e vida em abundância. Esse é o nosso Pai, você é filho de Deus. Então eu quero incentivar você a não viver de acordo com a sua identidade terrena, porque a sua identidade terrena pode ter muitas marcas, frustrações, tristezas. Se você andar de acordo com a sua identidade terrena, você não vai sair do lugar, você fica preso ao passado, você fica preso aos erros do seu pai, você fica preso aos seus próprios erros. Eu quero convidar você para meditar e para viver na identidade do céu, na identidade que Deus te deu através da obra de Jesus Cristo, morrendo por você e te trazendo, fazendo de você irmão dele. Se ele é pai de Jesus e é meu pai, Jesus Cristo é nosso irmão. É uma família. E essa identidade, ela é perfeita, ela não tem corrupção, ela não tem tristeza, ela não se prende. Vamos viver a identidade do céu, assim como Jesus viveu aqui na terra 100% homem, e ele venceu. Por quê? Porque ele vivia a identidade do céu aqui, ele trouxe para a terra a identidade do céu. Traga você também para viver na sua vida a identidade do céu para você, a identidade que Deus preparou para você. Há um trabalho que foi feito para que você viva, para que você ande como filho do Eterno, filho desse Deus Criador Todo-Poderoso, que te dá vida, e é a vida dele que ele te deu. Quando ele cria o homem, ele sopra no homem o espírito de vida, o espírito dele, ele soprou em você. Então viva de acordo com essa identidade que é do céu, não viva presa a essa identidade da terra, porque senão você vai viver chorando, reclamando, entristecido, sentindo as dores do passado, da frustração, do medo, da angústia, a falta de perdão. Tudo isso é da identidade terrena, é da nossa família terrena, mas ele já nos redimiu e está disponível para nós a identidade de filhos. Nós somos filhos, então vamos viver com essa certeza, vamos viver nessa realidade. A realidade do céu é melhor. É muito melhor, está acima do que nós podemos. Não vamos viver nessa condição de uma identidade humana corrompida, cheia de tristeza. Amém? Que o Senhor fale melhor o teu coração e te traga mais ensinamentos sobre identidade, sobre quem você é, porque Ele tem muito mais para te dizer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.